a falar em voz alta. Vamos juntos? Todos juntos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nosso Senhor Jesus ensinava aos judeus, especialmente aos líderes do judaísmo, nesse episódio aqui narrado no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, Jesus já estava em Jerusalém, pois o evangelista João, ele especificamente narrou os acontecimentos de Jesus já em Jerusalém, a partir do capítulo de número 2 mesmo. A palavra fala que ele sobe para Jerusalém, ao contrário dos outros evangelhos que narraram Jesus mais na região da Galileia. Jesus agora está debatendo com os seus ali, na verdade, aqueles que estavam lhe perseguindo de alguma forma, querendo o seu mal, e ele começa a conversar com os judeus, dizendo que eles eram escravos. E duas frases marcantes que nós podemos aprender com esse texto é: escravo, mas livre, ou livres, mas escravos dos homens. Você pode pensar assim, mas que frases são essas? Não são reais. Mas é isso que Jesus está dizendo aqui, a partir do verso de número 21 do capítulo 8. Pois Jesus começa a ensinar para os seus discípulos que, de fato, eles estavam também precisando de uma libertação verdadeira e não humana. E aí os fariseus, aqueles homens ali, mestres da lei, eles começam a dizer: nós não somos escravos de ninguém. Os nossos antepassados, sim, eles foram escravos na terra do Egito, 400 anos, mas de lá Deus nos trouxe para essa terra e nós não somos escravos de nenhum patrão, de ninguém, nenhuma nacionalidade, apesar de não termos mais o Estado organizado, o Estado de Israel. Mas Jesus não estava falando de questões físicas, Jesus estava falando de questões espirituais. Então a pessoa pode ser de fato escravo de algum patrão, mas completamente livre. Num mundo em que você percebia que era algo legal a escravidão, graças a Deus isso passou e tem passado, graças a Deus, mas você vai perceber que as pessoas não compreenderam o que Jesus está dizendo. E ele diz, afirmando no verso 32, se vocês conhecerem a verdade, que sou eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, se vocês me conhecerem de verdade, vocês serão verdadeiramente livres. E aí o apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte, verso 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitais outra vez a um jugo de escravidão. Porque o escravo do pecado, o escravo do diabo, ele sofre terrivelmente. John Galt disse: ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre sem o ser. Esse é o pior escravo, se julga livre, mas é escravo deste mundo, escravo do pecado, escravo do diabo, nossos três maiores inimigos. Pensando então sobre essa temática, nós vamos ver, por exemplo, encontrar alguns testemunhos como o de Nick Vucic, filho de um pastor, quando seus pais geraram, este filho, e ele veio o parto, o médico disse: olha, o seu filho não tem pés nem mãos. Assim nasceu Nick. Ele, aos 8 anos de idade, ele tentou suicídio na banheira da casa dele, aos 8 anos de idade. Imagina o sofrimento desse menino, a história de vida dele, as limitações, mas ele conheceu Jesus. Hoje ele é pastor, hoje ele é missionário, hoje ele surfa. Hoje nada impede a vida dele. Ele é um grande pregador do Evangelho, porque ele é livre em Cristo Jesus. Como a Laura disse, nós estamos preocupados com aquilo que nós não temos, e falamos isso no dia de ação de graças, né? Nós nos preocupamos muito com aquilo que nós não temos.
e esquecemos daquilo que nós já temos. Jesus morreu e pagou o preço pelo nosso pecado. A nossa eternidade já está garantida no lar celestial. Não se ponha novamente em jugo de escravidão. Não, pelo amor de Deus. Não volte para o pecado, não volte para você mesmo, porque o que nós aprendemos é que em Cristo agora nós não vivemos para nós, a nossa vida não é nossa, é de Cristo, é para a glória dele, eu faço a vontade dele, não é a mim o que eu quero deixar de fazer, eu quero fazer, não, é ele é que é o Senhor da minha vida, ele quem me libertou do império das trevas, foi ele que transformou minha vida, meu irmão, só isto basta para sermos de fato alguém vivo, feliz, alegre e celebrando a Ele com as nossas vidas e ministério. Então, você que é livre, você que já conheceu a verdade, você que já conheceu o Verbo de Deus, que é Cristo, você que já tem o Espírito Santo habitando dentro de você, seja de fato livre, seja usado por Deus, seja uma bênção. Permita que o Espírito de Deus reine e dirija os seus passos e que você seja uma bênção onde você estiver, aonde Deus te plantou, que ali você possa glorificar a Deus e, assim, de uma maneira muito clara e objetiva, deixar a luz de Cristo brilhar em você e através de você. Seja uma pessoa mais amável, alegre, abençoada e abençoadora. Abra um sorriso hoje, agora. Jesus transformou sua vida. Que bom, que todo mundo riu, hein? Renata mais, glória a Deus, sorriso bonito. Maravilha, meu irmão. Não deu para ver o sorriso da galeria, mas você também já sorriu aí? Jesus é o seu Senhor. Vamos orar? Grande Deus e eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te damos graças, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Graças nós te rendemos, ó Pai. Graças nós te rendemos. Nós não temos palavras. Essa semana foi a semana da gratidão. Estamos iniciando uma nova semana, mas começando essa nova semana agradecendo, Pai. Porque em nosso lugar, o nosso Senhor, que é Deus como Pai, foi crucificado, foi imolado como cordeiro, mas um cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, que nos libertou do império das trevas, que assim possamos viver hoje, deixar as mágoas, deixar as decepções do passado e viver uma nova vida, uma vida extraordinária que Deus tem para nós. Apesar, talvez, de alguns estarem sobre uma situação difícil, talvez outras pessoas que estejam escutando isso de outros lugares do mundo, talvez até escravizadas mesmo, mas elas podem ser livres em Cristo, verdadeiramente, e a eternidade garantida ao lado do Pai, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus,